Saudações, estimados espectadores. Vocês estão no canal Crossmoto. Neste episódio, vamos nos afastar um pouco do tema das motocicletas e abordar algo muito interessante: energia atômica. No século XX, o ser humano conseguiu dominar a energia que é liberada durante o decaimento radioativo de elementos pesados. Essas reações são fonte de uma energia enorme, ordens de magnitude maior do que a liberada pela queima de uma quantidade equivalente de combustível, e só podem ser superadas em liberação de energia pelas reações de fusão e aniquilação. E esse poder o ser humano dominou tanto para fins de destruição quanto para fins de criação. A bomba atômica, o projeto Manhattan, Hiroshima, tudo isso são histórias sobre a criação e o uso de uma arma de força inimaginável. Há muitos documentários e materiais online sobre isso, mas nosso foco é o átomo para fins pacíficos. A grande maioria sabe que os reatores nucleares são usados na geração de energia, assim como fonte de energia em alguns meios de transporte, especialmente em navios e submarinos. No entanto, na era de ouro do átomo, ou seja, nas décadas de 50 e 60 do século passado, a humanidade acreditava que essa tecnologia seria usada em todos os lugares, da medicina e indústria até uma fonte de energia eterna e compacta para casas particulares e até para carros de passeio. Os principais entusiastas na promoção das tecnologias nucleares eram naturalmente os militares. Ora, eles queriam um tanque com reator sob a blindagem, ora um bombardeiro com alcance limitado apenas pela resistência da tripulação. Os civis também não queriam ficar atrás na adoção da nova tecnologia. A história conhece poucos conceitos, e não só, de máquinas movidas pela energia de reações nucleares. E eu convido vocês para algumas palavras sobre carros atômicos. Fiquem à vontade, aproveitem o vídeo. O surgimento da bomba atômica e um pouco depois o uso da energia atômica para fins pacíficos foi precedido por décadas de atividade teórica e experimental de muitos cientistas. A primeira bomba atômica surgiu em 1945 nos Estados Unidos, e foram exatamente os Estados Unidos da América, o único país em toda a história da humanidade que se permitiu usar essa arma em Hiroshima e Nagasaki. Em 1949, a União Soviética se tornou o segundo país a adquirir a bomba atômica. Nesse mesmo ano, aconteceu outro evento importante na União Soviética. O governo, ouvindo os argumentos dos cientistas, entre eles Piotr Kapitsa, Sergei Vavilov e Igor Kurchatov, tomou a decisão de construir a primeira instalação atômica civil da União Soviética e do mundo, ou seja, uma usina nuclear. Em outubro de 1954, a usina nuclear de Obninsk foi inaugurada e conectada à rede da Mosenergo. O primeiro tijolo do alicerce para o uso pacífico do átomo foi colocado. O primeiro objeto em movimento a utilizar energia nuclear foi o submarino. Foi o USS Nautilus, que foi construído no estaleiro de Groton em 14 de junho de 1952 e lançado ao mar em 21 de janeiro de 1954. A próxima etapa da corrida nuclear foi dominada pela União Soviética. O primeiro navio de superfície, além disso civil, com uma instalação de energia atômica, foi o quebra-gelo Lenin. Construído no estaleiro em 56, entrou em operação em 59. E agora imagine como naquela época sonhavam e depositavam esperanças na nova tecnologia, em uma nova fonte de energia. Além das ideias e construções já mencionadas que foram realizadas, havia uma grande quantidade de protótipos, conceitos e ideias, desde as mais lógicas e bem pensadas até as completamente absurdas. Destacam-se dois surtos de interesse pelo transporte terrestre nuclear. O primeiro ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, ligado à corrida armamentista entre União Soviética e Estados Unidos,
e a forte convicção dos cientistas de que o átomo seria logo totalmente dominado. O segundo surto ocorreu no início dos anos 2010 e continua até hoje. Esse período se justifica pelo surgimento de novas tecnologias e materiais, pela expectativa do sucesso iminente da fusão termonuclear controlada e pela nova onda de popularidade das viagens espaciais. Todos esses acontecimentos incentivaram novamente vários engenheiros a voltar a trabalhar no conceito do carro atômico. Vamos voltar aos anos 50 do século passado. Antes mesmo de surgir a ideia de projetar um carro com reator, já estavam trabalhando no conceito de tanque atômico. O modelo do tanque TV-1 foi apresentado em uma conferência dedicada às perspectivas de desenvolvimento de veículos blindados, realizada em Detroit em junho de 1954. O tanque deveria ser um veículo de combate de 70 toneladas, armado com um canhão T-100 e 40 de 105 mm e protegido por uma blindagem frontal de 350 mm. Segundo os engenheiros, o reator permitia que a turbina que movia o tanque usando ar atmosférico superaquecido operasse em potência máxima por 500 horas. O segundo tanque apresentado na mesma conferência foi o R-32. Esse conceito implicava a criação de um tanque mais leve em comparação com o TV-1. O R-32 estava planejado para ser equipado com um reator nuclear, que proporcionaria uma autonomia de 6.500 km ao tanque. O R-32 deveria pesar cerca de 50 toneladas, ter uma blindagem frontal de 120 mm e como armamento principal, um canhão de alma lisa T-200 e 8 de 90 mm. No entanto, ambos os projetos não foram recomendados para a continuação do desenvolvimento. Um reator com circuito de resfriamento aberto contaminaria gravemente o ar. Além da contaminação externa, engenheiros calcularam que a tripulação do tanque sofreria uma grave exposição à radiação. Se o TV-1 e o R-32 tivessem sido construídos, seriam mais perigosos para suas próprias tropas do que para as inimigas. O principal problema do conceito de um tanque com motor atômico era que uma grande autonomia de marcha não significava grande autonomia operacional do veículo. O fator limitante passava a ser o estoque de munição, lubrificantes e a durabilidade das esteiras. Além disso, danos ao tanque provavelmente resultariam em contaminação radioativa da área. O terceiro projeto de tanque era o TV-8, de aparência bastante estranha. Ele pesava 25 toneladas e era equipado com um motor V8 da Chevrolet. Os engenheiros também avaliaram instalar uma unidade de força à turbina a gás ou um reator nuclear nesse projeto. Esse modelo também foi abandonado devido à ausência de quaisquer vantagens em relação aos tanques leves convencionais. A propósito, aproximadamente nesses mesmos anos, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e nos Estados Unidos da América, foram realizados experimentos para instalar uma unidade de energia atômica a bordo de um bombardeiro. Nos Estados Unidos, foi o Convair X-6, e na União Soviética, o Tupolev Tu-119. O objetivo era aumentar várias vezes o alcance e a autonomia da aeronave. Aqui, porém, os engenheiros enfrentaram os problemas citados anteriormente. E o desenvolvimento de mísseis balísticos, cuja construção era mais simples e barata do que a de um avião nuclear, pôs fim às novas tentativas dos aviadores com a energia atômica. Precisamos dessas informações para compreender melhor o contexto daqueles anos. Cientistas e engenheiros desenvolviam esses conceitos, fazendo com que o conhecimento sobre reatores nucleares, suas capacidades e problemas, aumentasse continuamente. E a tentativa de criar um carro civil movido à energia nuclear, ou pelo menos desenvolver o conceito, era apenas uma questão de tempo. Muitas fontes da internet afirmam com toda seriedade que o Ford Nucleon foi o primeiro conceito de carro atômico e quase o único, mas isso não é verdade. O cenário era o seguinte: na segunda metade dos anos 50, vários escritórios de projetos em diferentes países ficaram entusiasmados com a ideia do carro atômico. As apresentações desses conceitos aconteceram, grosso modo, em um período de cerca de um ano, e o Nucleon da Ford foi apenas um deles. E já que mencionamos a Ford, vamos começar por ela. O Ford Nucleon foi apresentado ao público em 1958. Era um conceito, e seu modelo foi construído em escala reduzida.
Engenheiros da Ford queriam usar tecnologias já testadas no submarino USS Nautilus. O reator nuclear deveria fornecer vapor para 2 turbinas. Tudo é simples. O carro usaria água evaporada pelo calor do reator para movimentar as turbinas. Uma das turbinas moveria as rodas, enquanto a segunda, menos potente, giraria um gerador elétrico para alimentar a rede elétrica do veículo. Os engenheiros da Ford projetaram a unidade de força como um sistema modular em blocos. A ideia era oferecer diferentes módulos de reator, como opções mais potentes ou mais econômicas, com maior autonomia por abastecimento, entre aspas. Foi calculado que o reator deveria garantir uma autonomia de 8.000 quilômetros. Não é um motor perpétuo, mas é um forte concorrente dos modelos Gastões com motor a combustão. Um pouco de contexto histórico. Os carros americanos daquela época eram famosos por seu alto consumo, e o gasto de combustível era motivo de orgulho em certos círculos. Quanto consome o seu Chevrolet? 30 litros por 100 quilômetros? Fraco. O meu Ford consome 40. O reabastecimento do Ford Nucleon seria feito da seguinte maneira. Na estação de serviço, o reator com combustível esgotado seria trocado por um novo, e o antigo seria enviado para a fábrica para reabastecimento e manutenção. Surge outra questão. E como fica a segurança contra a radiação? Os engenheiros da Ford estavam trabalhando nessa direção. Primeiramente, motorista e passageiro foram colocados o mais longe possível da fonte radioativa, praticamente à frente do eixo dianteiro do carro. Também foram previstos compartimentos para a instalação de proteção de chumbo ao redor do reator. A aparência do conceito destacava o futurismo de toda a ideia. Aliás, pelo menos 2 versões do design externo do carro foram desenvolvidas. Uma com barbatanas traseiras e outra sem. Como você já deve ter imaginado, o Nucleon permaneceu apenas como um conceito. Naquela época, era impossível miniaturizar um reator de submarino a ponto de instalá-lo em um chassi de automóvel. Some ao peso a blindagem de chumbo contra a radiação. O reator original S2W em um submarino pesava 35 toneladas e, junto com a estrutura de proteção, tinha um diâmetro de cerca de 5 metros. Adicione a tudo isso o medo justificado de um holocausto nuclear. A humanidade já sabia, pelo exemplo de Hiroshima e Nagasaki, quais consequências graves a radiação poderia causar. E alguns meses antes da apresentação do conceito Ford Nucleon, em 10 de outubro de 57, ocorreu um acidente com grande liberação de substâncias radioativas em um dos 2 reatores do complexo nuclear de Sellafield, no noroeste da Inglaterra. Quem assistiu ao documentário do Suren conhece esse nome. O modelo original do Ford Nucleon atualmente está guardado no Museu Henry Ford. Outro carro cuja construção pretendia usar energia atômica foi, em 1958, o francês Arbel Symmetric. O primeiro Arbel foi projetado e fabricado por André Lubier com o apoio de seu irmão Maurice ainda em 1951 e foi concebido como um híbrido. O motor de 4 cilindros da Cinca acionava um gerador que fornecia energia ao motor elétrico. O nome Symmetric foi dado ao veículo por sua simetria. É simples assim. Em 2 anos, foram produzidos vários carros para experimentos e apresentações, mas o projeto acabou chegando a um impasse. Lubier voltou à ideia de seu próprio carro 4 anos depois. A segunda versão foi desenvolvida entre 57 e 58. Ela foi apresentada no Salão do Automóvel de Genebra em março de 58. Para esse conceito, foram consideradas alternativas de motorização. A primeira era um gerador a gás, mas o que nos interessa é a segunda. Os franceses queriam incorporar na construção um gerador térmico nuclear de 40 kW, que utilizaria como combustível cartuchos de resíduos nucleares. A principal diferença desse sistema em relação à ideia da empresa Ford era que os franceses decidiram usar uma bateria nuclear em vez de um reator. Assim como o reator nuclear, ela libera calor, que pode ser usado para aquecer o fluido de trabalho e, em seguida, transformar essa energia em energia mecânica ou elétrica. Mas em uma bateria dessas não ocorre reação em cadeia, ao contrário do reator. Aliás, essa tecnologia tem suas origens em 1913. Foi nessa época que Henry Moseley demonstrou pela primeira vez uma corrente gerada pela radiação de partículas carregadas. Em resumo, essa bateria deveria alimentar os motores elétricos que moveriam o Arbel Symmetric. Havia proteção contra a radiação e,
Como a bateria nuclear é bem mais compacta que um reator, peso e dimensões do carro ficavam em limites razoáveis. Os irmãos Lubier já estavam esfregando as mãos na expectativa de montar uma série de 100 carros para táxi, além de participar da corrida 24 horas de Le Mans, em 59. Mas os planos deles não estavam destinados a se realizar. O governo francês não aprovou o uso de combustível nuclear e o trabalho posterior no conceito naturalmente foi interrompido. O protótipo incomum Studebaker-Packard Astral foi fabricado em 57 e apresentado pela primeira vez no Centro de Artes de South Bend em 12 de janeiro de 58 e depois no Salão do Automóvel de Genebra em março do mesmo ano. O Astral foi desenvolvido por Edward Herman, o chefe de design da empresa. Primeiramente, o projeto visava proporcionar à equipe dele experiência com fibra de vidro. Durante o processo, eles incluíram todo o futurismo possível na construção: veículo de 2 rodas com giroscópio, usina nuclear, que tecnicamente nem chegou a ser desenvolvida, e quase a possibilidade de voar. Segue imagem como confirmação. Se os 2 conceitos anteriores pelo menos se preocuparam com os cálculos das instalações nucleares, a Packard simplesmente anunciou que pronto, vai ser nuclear. O conceito ficou um tempo na concessionária antes de ser armazenado. 30 anos depois, ele foi restaurado e exposto no Museu Studebaker. Apresentado oficialmente no Salão do Automóvel de Genebra de 1959, o carro conceito Cinca Fulgur deveria prever os automóveis do ano 2000. Naquela época, a Cinca era uma das principais fabricantes de automóveis da França, produzindo cerca de 100 mil veículos por ano. E como é comum, as grandes empresas não apenas produzem veículos utilitários, mas também fazem questão de se destacar. Corridas, exposições, recordes e assim por diante. Na Cinca, decidiram apresentar no Salão do Automóvel sua visão do carro do ano 2000. No Cinca Fulgur, queriam implementar comando de voz, radar, opção de andar sobre 2 rodas com estabilização giroscópica e um reator atômico como fonte de energia. Na Cinca, assim como na Studebaker-Packard, não se preocuparam muito em pensar na unidade de força, partindo do princípio: quando fizerem um reator portátil, nós o colocaremos no carro. Por enquanto, aproveite a exposição. A Ford não desistiu de suas ideias e, em 1962, apresentou mais um carro conceito, que foi preparado para a exposição internacional em Seattle. O conceito foi feito em tamanho real. À primeira vista, era mais um projeto futurista dos anos 60, que se destacava apenas pelas 4 rodas direcionais na frente e pelo assento muito baixo, quase deitado. Alex Tremelis, talentoso designer automotivo, criou esse protótipo que trabalhava na Ford desde os anos 50. Uma das suas criações foi o girocarro Ford Gyron em 1961. O conceito Ford Seattle IT 21 foi desenvolvido como uma das visões do carro do futuro, o carro do ano 2000. Em 1962, a Ford já havia entendido que um reator nuclear miniaturizado que pudesse ser instalado no chassi de um carro talvez não surgisse tão cedo quanto os otimistas da energia nuclear pacífica acreditavam. Por isso, ao apresentar o conceito, a empresa afirmou literalmente o seguinte: senhores, assim que o reator nuclear estiver pronto, ótimo, vamos instalá-lo no carro. Podemos por enquanto colocar o bom e velho V8 ali. Os desenvolvedores acreditavam que, para as condições urbanas, um motor de 60 cavalos seria suficiente para o Seattle IT 21. Se você pretende viajar ou quer mais emoção, pode trocá-lo por um motor mais potente, com uns 400 cavalos. Para realmente impressionar os visitantes da feira e mostrar a eles um verdadeiro carro do futuro, os criadores do Seattle IT 21 equiparam o conceito com uma porção de ideias que na época pareciam ficção científica. Aqui há navegação, sensores de chuva e estacionamento, vidros com escurecimento automático e um grande monitor colorido. Depois, todas essas tecnologias se tornaram realidade. Não existem dados confiáveis sobre o destino do Seattle IT 21. O carro conceito pode estar guardado nos depósitos da Ford ou ter sido perdido há tempos.
Após analisar vários conceitos estrangeiros, surge a pergunta: como era esse desenvolvimento no país dos sovietes? Na segunda metade do século XX, União Soviética e Estados Unidos eram líderes em tecnologias nucleares. Com a entrada em operação, em 1954, da primeira usina nuclear, lembro, é a usina nuclear de Obninsk, surgiu a questão de criar uma usina nuclear autopropulsada para fornecer eletricidade a instalações localizadas em áreas remotas e de difícil acesso do país. E sim, o TES-3 não é de forma alguma um veículo civil, mas é uma construção muito interessante, que definitivamente merece nossa atenção. Então, os esboços da usina nuclear autopropulsada apareceram em 1957 e apenas 4 anos depois, em 1961, o TES-3 saiu da fábrica. O TES-3 foi desenvolvido no laboratório FEPO do Instituto de Física e Energia de Obninsk. O chassi Objeto 27 foi desenvolvido no AKB da fábrica Kirov, através do alongamento do chassi do tanque T-10. O complexo podia ser transportado em plataformas por ferrovia ou por via fluvial até o ponto final e, a partir daí, se deslocava por conta própria até o destino. O complexo tinha 4 componentes autopropulsados no total. No primeiro estava instalado o reator, cujo núcleo era um cilindro com diâmetro de 660 milímetros e altura de 600, dentro do qual havia 74 conjuntos de elementos combustíveis. Era um reator de água pressurizada com 2 circuitos e potência térmica de 8,8 megawatts. O próprio reator, ou mais precisamente seu núcleo, estava em um recipiente maciço de chumbo que, por sua vez, ficava dentro de um tanque. Na posição de operação, o tanque era preenchido com água e durante o transporte a água era drenada do tanque. O segundo transportador acomodava o gerador de vapor, as bombas de circulação e outros equipamentos do funcionamento da instalação do reator. A energia elétrica vinha da terceira máquina do complexo, onde ficava o turbogerador a vapor com capacidade de 1,5 megawatt. E a quarta instalação abrigava o painel de controle e monitoramento, além de um gerador diesel de emergência auxiliar e baterias. Em operação, todas as 4 máquinas eram conectadas em uma determinada sequência por tubulações, cabos de controle e cabos de força. Além disso, a parte do reator e do gerador de vapor era instalada separadamente da parte elétrica e de controle. Além disso, para proteção adicional, foram feitos aterros de terra nas laterais e uma proteção extra de concreto. Os testes da TES-3 foram realizados no Instituto de Física e Energia em Obninsk. Eles começaram em 1960. Em 1961, a estação foi colocada em operação durante os testes e funcionou assim até 1965, quando foi necessária a substituição dos conjuntos térmicos. Todo o equipamento adicional nos 4 veículos autopropelidos pesava 210 toneladas. A operação da TES-3 confirmou sua funcionalidade, esclareceu os princípios de usinas nucleares e termoelétricas nucleares para regiões remotas e permitiu operar uma usina nuclear em autorregulação pela primeira vez. No início de 67, o Departamento Militar desistiu de usar o conceito dessas usinas. Os órgãos civis também não demonstraram interesse por ela, e os trabalhos na TES-3 foram suspensos. Posteriormente, foi considerada a opção de usar o bloco do reator para gerar grandes volumes de água quente, que eram necessários em alguns campos de petróleo para trazer o petróleo mais próximo da superfície. Mas essa ideia não foi aplicada e, em 1969, a única usina nuclear autopropulsada foi desativada definitivamente. Na década de 80, o desenvolvimento adicional da ideia de usinas nucleares transportáveis de blocos grandes e baixa potência foi realizado na forma da TES-7 e TES-8. Em 1973, os estudos sobre o tema continuaram na República Socialista Soviética da Bielorrússia, com a criação de um escritório de projetos no Instituto de Energia Nuclear. Como resultado de muitos anos de trabalho, em 85 foi criada e lançada a usina nuclear móvel Pamir 630D. Para testar a instalação, foram fabricados 2 complexos de usinas nucleares móveis. O primeiro deles foi destinado a testes de campo em movimento, enquanto o segundo conjunto foi utilizado para testes energéticos em bancadas. O arranque elétrico do primeiro reator Pamir
ocorreu em 24 de novembro de 85. Os testes continuaram até setembro de 86. O protótipo experimental operou ao todo em diferentes modos de carga por cerca de 3.500 horas. A instalação foi levada à potência projetada 2 vezes. A potência térmica do reator era de 5 megawatts e a elétrica de 630 kW. Os blocos do reator e do turbogerador foram instalados em 2 semi-reboques especiais. Como trator principal para a instalação, foi utilizado um caminhão MASE 7960. No total, cerca de 28 pessoas operavam a estação. A instalação foi projetada para transporte ferroviário, marítimo e aéreo. A catástrofe na usina nuclear de Chernobyl, em 86, pôs fim ao desenvolvimento posterior do Pamir e das TES 7 e 8. Os trabalhos no projeto Pamir 630D foram interrompidos. A documentação técnica e a experiência adquirida permaneceram. E em matérias jornalísticas de 2020 e 2021, apareciam informações de que na Rússia estavam sendo realizados trabalhos de construção e testes de uma instalação semelhante. No entanto, vamos voltar na linha do tempo, para o início dos anos 60. Ao prestar atenção aos conceitos americanos de automóveis atômicos, Nikita Khrushchev deu a tarefa aos cientistas e engenheiros nacionais de desenvolver um carro de passeio civil movido à energia atômica. No início dos anos 60, engenheiros de um escritório de projetos automotivos fechado, liderados pelo físico Alexander Kamenev, iniciaram o desenvolvimento. Ele próprio projetou o principal elemento do Volga Atom, a instalação nuclear. A base para o Volga Atom foi o modelo de produção em série GAS-20 e um Volga. O mais interessante nesse carro é o seu sistema de propulsão. O motor A2 era um conjunto de 4 cilindros bastante tradicional, mas o combustível utilizado era urânio 235. Nas extremidades dos pistões dos cilindros havia discos de urânio enriquecido. Na extremidade do cilindro também havia um disco de grafite que servia como moderador de nêutrons. O hélio era usado como fluido de trabalho e injetado nos cilindros. Durante a compressão, as massas de urânio se aproximavam e o coeficiente de multiplicação de nêutrons aumentava. O calor liberado aquecia o hélio, que se expandia e empurrava o pistão. Esse era o curso de trabalho. Era possível controlar as rotações e parar o funcionamento do motor usando hastes absorvedoras, que ficavam no lugar das válvulas e eram acionadas por um comando de válvulas com fases de cames variáveis. Com o consumo do combustível nuclear, as fases eram ajustadas para compensar o esgotamento. A unidade de força pesava cerca de meia tonelada. Foi justamente para que o chassi suportasse esse peso que foram usadas 2 pares de rodas dianteiras, todas direcionais e que recebiam o torque. O motor entregava 320 cavalos de potência e cerca de 800 Nm de torque. Em 1965, o carro soviético foi enviado para o campo de testes. Os testes indicaram que a construção era funcional. Ao mesmo tempo, a autonomia com combustível nuclear deveria ser de cerca de 60 mil quilômetros, e depois disso o sistema de propulsão precisava ser substituído. No entanto, não fazia sentido continuar desenvolvendo o projeto. 2 protótipos foram construídos, que posteriormente foram desmontados e descartados. Agora, vamos nos transportar para os dias de hoje. O século XXI trouxe ao mundo pelo menos alguns protótipos de carros movidos à energia nuclear. O primeiro deles é o Cadillac World Thorium Fuel. Esse carro conceito foi desenvolvido por Loren Coulezos em 2009. A ideia principal por trás do desenvolvimento do conceito era criar o design de um carro capaz de funcionar diariamente por 100 anos sem necessidade de reparos ou reabastecimento. Para atingir esse objetivo, o autor do conceito propõe o uso de materiais resistentes ao desgaste, a duplicação de sistemas-chave, para aumentar a durabilidade e a aplicação de uma unidade de energia nuclear movida a tório. Aliás, os cientistas nucleares do século XXI não estão de olho no tório à toa. As reservas desse elemento radioativo na Terra são de 3 a 4 vezes maiores do que as reservas de urânio. Para esse Cadillac, a empresa Laser Power Systems desenvolveu uma unidade de energia baseada em tório e planejava colocar esse equipamento em produção em série. Essa empresa conseguiu reduzir o peso da unidade para apenas 250 quilos, o que é comparável ao peso de um V8 moderno. O mais curioso na construção do Cadillac WTF são as suas rodas.
Cada uma das 4 rodas é composta por 6 segmentos separados. Cada segmento possui seu próprio motor elétrico. Dessa forma, Colesos planejou garantir durabilidade à sua construção. Para 100 anos você se lembra. E aqui está um conceito de carro bem recente chamado SpaceX Fusion Concept, apresentado em 2022. Aliás, ele não tem nenhuma relação com Elon Musk. Esse conceito foi desenvolvido pelo designer Kellen Gustin. Ele está considerando a possibilidade de usar um reator HB11 nesse carro. O princípio de funcionamento desse reator não se baseia no decaimento de elementos radioativos, como em todas as construções analisadas anteriormente, mas sim na síntese de átomos de hidrogênio com átomos de boro 11 sob a influência da radiação de um laser. O reator HB11 promete ser muito mais seguro do que os reatores nucleares. Um reator termonuclear compacto está planejado para ser instalado na parte traseira do carro futurista. A ideia é interessante tanto como meio de transporte, quanto pela criação de um reator compacto, ecológico e seguro. Interessados podem pesquisar sobre o reator HB11 no Google. Além disso, no que diz respeito à criação de um mini-reator, em 2022 a empresa Rolls-Royce também se destacou. O sonho de criar um carro atômico está no ar há 7 décadas. Como resultado, temos uma série de conceitos, algumas usinas nucleares móveis criadas e um fato bastante duvidoso sobre a criação do Volga Atom. Isso não surpreende. Essas ideias nunca viraram um produto de massa e não foi por conspiração entre maçons e agentes da KGB. Existe uma explicação muito mais simples e muito mais lógica para isso. Em primeiro lugar, o carro atômico é mais complexo e caro de produzir. O uso de uma fonte de energia nuclear exige materiais de maior qualidade e mais caros. A qualificação dos trabalhadores da indústria automobilística e do pessoal de manutenção nas oficinas, que irão lidar com a unidade de força, deve ser muito mais alta. Em segundo lugar, o principal problema de um carro com reator nuclear é criar um ambiente de radiação seguro diretamente ao redor do reator. O chumbo funciona bem, mas torna a estrutura muito pesada. Além disso, surge a dúvida sobre onde direcionar o calor do reator, já que cerca de 75% da energia gerada vira calor ao redor e dentro do carro. Usinas nucleares, submarinos e navios não têm esse problema porque tem uma grande quantidade de água ao lado. Por fim, o mais importante. Acredito que todos vocês já viram estatísticas de acidentes de trânsito no país ou na cidade natal. Vocês sabem muito bem quantos carros batem em postes, guardrails e uns nos outros todos os anos. Agora imagine que esses são carros atômicos. Um acidente de trânsito sério com esse tipo de veículo traz uma probabilidade real de contaminação ambiental. Se um terrorista pegar um carro desses, ele se torna uma bomba suja móvel. Então, ainda bem que todas essas ideias de um carro atômico civil em massa não passaram de conceitos ou protótipos únicos. Quanto à tecnologia atômica especial, que será operada por pessoas treinadas, como a TES-3, por exemplo, eu sou muito mais favorável a esse tipo de construção, embora até mesmo com pessoal treinado às vezes ocorram situações de emergência. No ano de 2023, continua interessante a possibilidade de implementação da fusão termonuclear e dos reatores de tório. No entanto, é importante notar que essas tecnologias ainda enfrentam muitos desafios. O que vai acontecer nesse setor daqui para frente, só o tempo dirá. Com isso, amigos, minha história chega ao fim. Muito obrigado por terem dedicado seu tempo para assistir a este vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, recomendar o vídeo para bons amigos e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Agradeço especialmente aos que contribuem financeiramente com o canal via dados na descrição. Este foi o canal Crossmoto. Até a próxima.